Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com o professor Zezito, aqui da Universidade Estadual da Bahia, e a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é o lançamento do livro dele, A Vila, que é um romance histórico do sertão. Mas eu vou deixar que ele se apresente, que ele fale um pouco sobre ele. Olá pessoal, olá Pamela, eu sou Zezito, sou de História aqui do departamento 6 da UNEP, campus 6. Sou docente aqui há um pouco mais de 20 anos, na verdade já tem um tempinho, né? Sou formado aqui nessa universidade e atuo aqui nos sertões há muito tempo. Então, os sertões, de alguma forma, é minha paixão, porque é minha raiz, é o que me justifica, de alguma forma, é o que me define. E, além de docente da UNEB, fui docente de educação básica, mas enfim, nesse tempo todo professor, eu tenho uma outra militância, né? Há também mais de 20 anos, fundávamos aqui a Academia Castelhense de Letras, né? Em 2001. E eu fui convidado a integrar a academia, né? É uma instituição que trata do estímulo à leitura, da produção, enfim, da articulação de literatos, e uma instituição, inclusive, que está se preparando para revigoramento, para a aplicação de novos produtos. Nesse tempo todo eu tenho me dedicado basicamente a poesia, mas nos últimos tempos senti uma necessidade de transpor esse meu universo interior, né, para um livro. Então eu propus a constituição de um romance histórico, porque sempre que eu sou de história, a história me acompanha, e falar de sertão sem falar de história não faz muito sentido. Enfim, é uma tarefa que, de alguma forma, destoa um pouco do meu papel de professor e de historiador, né? Sou doutor em História pela UF. Tenho me dedicado nos últimos tempos à minha pesquisa, também vou lançar nos próximos dias aí um livro acadêmico, mas nesse meio tempo eu senti necessidade de transpor para o livro um universo interior das minhas vivências, das minhas raízes, das minhas compreensões de sertão, de sertanidades. Portanto, a oportunidade da gente fazer essa uma experiência nova, né, na condição de historiador. Para mim é um prazer muito grande estar aqui conversando com o professor Zezito, porque ele me deu aulas nos primeiros semestres da faculdade, ainda no remoto, e foi um momento assim muito enriquecedor, de muito conhecimento, muita coisa que eu não tinha noção, eu aprendi com o professor Zezito. E esse aqui é um livro, né, do professor Zezito, A Vila, romance histórico de um sertão. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse seu livro, o que ele traz, né, por que as pessoas deveriam ler A Vila. Deixa eu dizer, eu costumo fazer uma explicação que já me advertiram para isso, né? É dizer que não é um livro de história, de literatura, quer dizer, é uma demarcação óbvia, né? Mas por que eu falo isso? Porque é acostumado a fazer história e acostumado a uma abordagem histórica para a qual o evento histórico e as evidências históricas são muito importantes, são lastreadas por fontes, você sabe disso como historiador de formação. A gente tem que ter cuidado com o que se condiz, com a legitimidade do que está dizendo. No campo da literatura, isso é um exercício diferenciado, ou seja, embora eu não tenha que ter necessariamente uma fidedignidade com os eventos históricos, né, um compromisso como o que eu tenho com a história, eu tenho outros compromissos na literatura. Por exemplo, na literatura, eu preciso ter cuidado com a verossimilhança. Ou seja, mesmo eu tecendo uma história, eu tecendo uma narrativa, eu preciso ter clareza de que essa narrativa tem que ter coerência, tem que ter amparo na realidade. Quer dizer, é possível que no século XIX, no contexto que eu trato, aquele tipo de fato, de evento tenha acontecido. Então, são questões que me conduzem na tessitura desse livro. É um livro ambientado no início do século XIX, no processo de independência do Brasil da Bahia, né, naquela conjuntura da década de 20 do 800, né, e de 1823, e o livro é ambientado numa sociedade sertaneja com seus valores, com seus problemas, com as suas idiosincrasias, né, com as suas uma sociedade arcaica, uma sociedade escravista do século XIX, eu demarco bem isso, onde o patriarcado está imperando, onde o lugar da mulher está totalmente, de alguma forma, violentado. O livro aparece isso em várias partes, de alguma forma, algumas mais chocantes, no que toca à sexualidade, no que toca aos castigos físicos que as mulheres, especialmente os escravizados,
eram submetidos. Então, o livro perpassa essas questões todas, mas traz também uma outra parte do encantamento dos sertões. Nesse livro, por exemplo, eu faço um apelo argumentativo que é muito sensorial. Então, ao longo de todo o livro, eu trago passagens em que os sons do sertão, então, o raiar do dia, o cantar do galo, os carros de boi, né? Trago o elemento sensorial, por exemplo, a culinária. Eu falo de Ritinha, que é uma escravizada e que é personagem central do livro, e a coloco em alguns lugares que no século XIX ela estava, né? Que é servindo naturalmente a Casa Grande, cozinhando, né? Não estou naturalizando esse lugar, mas eu estou revelando e revelando para o leitor de forma bastante agressiva a violência que é sofrida pela sociedade no século XIX. Parece para alguns chocante, mas é uma crueza que é própria dos sertões, que é própria do século XIX e é própria da sociedade escravista que produziu esse tipo de relação, que, em um certo sentido, se projeta até hoje, claro, com muitas diferenças, mas que se projetam em resquício até hoje. Então é um convite a todos nós, aos leitores, mergulharem no século XIX, uma vila sertaneja, às vésperas da independência, compreender a trama que está por trás disso, que além de Ritinha, tem o Zé Grande, que é um fazendeiro, um alferes da Guarda Nacional, da Guarda Municipal, da Guarda, da Companhia de Milícia e Ordenanças, que está nessa trama da independência, e ele próprio, de uma forma, entra numa tangência de conflitos com os seus, com seus pares, porque exigiam dele posições mais autoritárias e, em algum momento, isso entra em uma linha de conflito, né? Nessa perspectiva, do ponto de vista pessoal, Zé Grande, que tem alguns escravos, dentre eles a Ritinha, eles têm uma fé, né? Têm um contato mais próximos, se apaixonam, claro, tem uma trama por trás disso, e ao final ele vai, não vou dar spoiler, mas ele vai enfrentar toda uma estrutura que o persegue, que o confronta, e ele se vê diante de um dilema, né? Renunciar à sua condição de branco, de um proprietário patriarcal, pelo amor da Ritinha, ou, na verdade, abandonar a Ritinha, ou submeter a sociedade extremamente autoritária, antiquada, reacionária, que o livro revela. Então eu acho que é uma trama, para quem leu, gostou, né? Acho uma trama envolvente, instigante, reveladora de muitas questões que sutilmente eu vou colocando elementos da minha pesquisa, né? De forma subreptícia, de forma transversal, para que não seja uma coisa frontal. O livro não é um livro de história, portanto, é um livro de literatura, mas é uma literatura que nos apresenta um sertão que merece reflexões. Eu acho que quem lê o livro não sai dele sem que tenha uma opinião, ou favorável ou desfavorável, mas o livro de alguma forma mexe profundo, né? São 264 páginas e uma experiência, né, de sertanidade que obviamente dialoga com os nossos sertões interiores, né? Diante disso revela vários elementos dessa troca. Um fato assim, né, mais voltado para a história agora, a gente fala muito na faculdade sobre macrohistória e microhistória, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para processos como a proclamação da República, a independência do Brasil, a gente sempre olha no geral e no grande, né? E a gente não olha nos sertões, a gente não tem esse olhar para o que estava acontecendo aqui nos sertões. Esse livro seria uma forma de rememorar o sertão nesse processo? Também, né? Também. Claro que ele não tem esse objetivo frontal, porque, como eu falei, não é um livro de história, não é de teoria, e que ele não está preso aos cânones dessa abordagem acadêmica, né? Quanto à literatura, ele se liberta disso. Então, ele de alguma forma, dialoga com essas questões, mas ele não coloca isso frontalmente, né? Mas, necessariamente, isso que você traz, esse universo particular de uma família sertaneja, de famílias sertanejas de articulação, se projeta para uma coisa maior. Ou seja, é um microcosmo de uma sociedade do século XIX que está ancorada com uma coisa maior que é o Império Brasileiro, o Império Luso-Brasileiro, enfim, naquele momento da sua Constituição, né? Eu faço essa discussão mais enfrento essa discussão numa outra publicação que sairá agora no Conto de História, né? Que é a publicação da minha pesquisa. Aí eu enfrento isso e discuto e coloco em pauta. Mas aqui ele tangencia essas questões, né? De alguma forma,
E aí o desafio de qualquer literatura, né, da boa literatura, me permite a ousadia, mas que é justamente dialogar entre o particular e o geral. O que tem nesse livro, nessa trama, que é específico daquele contexto sertanejo, e o que nele tem de uma trama que é universal do sujeito, que inclusive ultrapassa a história brasileira, né? Que são as dimensões universais do sujeito, as angústias universais do sujeito, que envolve solidariedade, que envolve conflito, que envolve injustiça, que envolve outros conceitos que a alma humana carrega, né? Outros problemas. Então, de alguma forma, o livro também perpassa essas questões. Como eu falei, sem dizer frontalmente, ele traz muitos desses elementos. E traz também a questão de identificação, né? Para nós que somos sertanejos. Pois né? uma identificação, mas também eu não quis prender muito ao lugar, porque eu falo de vila, de uma vila. Embora ao longo da obra eu dê pista de qual vila seja ela, essa trama se aplica a outras vilas, então é um outro elemento. Eu falo de uma vila, não especifico qual vila. Mas pela trama, quem lê percebe qual que é a vila, né? Mas, por exemplo, nesse processo de cenografia da trama no sertão, eu também faço um deslocamento, que é o que Zé Grande faz. Primeiro por a vila de Brejo Grande, né? Que a gente hoje conhece como Ituaçu, um convívio com a irmã que se casa, muda para lá, enfim. E uma outra travessia que ele faz do sertão ao litoral, né, quando vai conduzir a boiada para o recôncavo da Bahia, para a Beira da Cachoeira. Então, há assim uma indicação dos sertões históricos, né, desses sertões, da longura desses sertões, do certo isolamento desses sertões, mas também é uma dimensão universal do sertão, né, até porque sertão é um conceito plural, né, e já dizia alguns, o sertão é uma abstração. Né? Sertão é tudo aquilo que é, mais aquilo que a gente acha que é e que gostaria que fosse. Ou seja, o sertão é uma construção também intelectual, eivada de conceitos, eivada de preconceitos, eivada de semânticas diferentes, de sentidos diferentes, e tudo isso convive no livro, né? Questões bastante diversas e que, de alguma forma, nos conduz a pensar essas sertanidades, a repensar, né? Eu acho que o Durval Muniz de Albuquerque, que é um historiador que mais pensa e discute sertão, também, além de denunciar uma sertanidade que foi aprendida historicamente, de alguma forma que foi colocada num certo pedestal para alguns que o amam, né, que amam os sertões. Os vários sertões que nós temos no Brasil, não são poucos, né? Ele esteve historicamente preso no século XX ao sertão nordestino, mas sertão no Brasil existe na Amazônia, em São Paulo, nos interiores, nos lugares recônditos. Então, o Durval Muniz chama atenção também e denuncia um sertão que foi preso ao barbarismo, né? Como o sertão fosse o lugar do bárbaro, do anticivilizado, o lugar do outro, o lugar a ser rechaçado, que era o lugar dos índios, que era o lugar das minorias, que era o lugar dos fugitivos, dos que contestavam a ordem social, portanto era um lugar rechaçado, negativado. Quem habita os sertões, como eu tenho paixão por ele, na contramão disso, coloca um sertão reificado, né? O sertão do Ariano Suassuna, o sertão, né, dos que veem cantos do sertão. Tudo isso são construções, né? São construções simbólicas que precisam ser revistas. Mas o Durval chama atenção para que a gente precisa desvestir esse sertão também desse lugar comum, que é muito da mídia, do barbarismo, que é um lugar de preconceito no Brasil, né? Nós sabemos que há, sobretudo do ponto de vista da mídia e da visão do Centro-Sul, um olhar sobre o sertão que é um olhar discriminatório, é um olhar negativador da sua essência humanitária. E o Durval chama atenção para isso, é preciso desvestir o sertão desse lugar do barbarismo, porque também o sertão é um lugar da sofisticação. É o sertão onde você tem arranjos sociais muito sofisticados, muito elaborados, ainda que não estejam atrelados a uma certa modernidade clássica, né? A modernidade que aparece como referencial de modernidade. Também o sertão é um lugar daquilo que é elaborado, não apenas do simplório. Então o romance, Pamela, perpassa essas questões. Para quem tem um olhar atento, cuidadoso, consegue ver elementos de sofisticação, aproximações. Por exemplo, tem uma passagem em que a esposa, a Dona Lourdes, esposa do Zé Grande, vem da sua fazenda para a cidade e ela pousa em algumas casas de família. Ela encontra lá no momento com a casa da comadre Judite. E a comadre Judite é uma dessas senhoras que, como ela é presa a um casamento, ela é presa a uma estrutura arcaica, patriarcal, limitadora da sua liberdade, mas ao se encontrar, elas
fecham no quarto, fecham a porta e fazem aquilo que as mulheres fazem. Né? Celebram a liberdade de estar juntos, celebram a condição de estar juntos e celebram naquele instante uma certa libertação de tudo que as prende às estruturas arcaicas do sertão. Mas, e nesse sentido há aí um leve, um suave momento de humanização, né? Um momento civilizatório, um momento de não só de empatia ao se identificar com a condição do outro, mas de pensar ali o lugar do humano como um lugar muito forte que as mulheres nesse folejo, nesse suspiro de liberdade projetam. Então, são pequenas passagens, nuances como essa que faz da Vila um romance, creio que extremamente provocativo, no sentido de convidar todos a pensar a sertanidade, mas pensar o sujeito do século XIX, mas como esses sujeitos hoje, de alguma forma, se projetam também com as suas angústias e precisam ser vistos. Tá? Foi feito com muito carinho, foi feito com essa intenção, né, de provocar experiências as mais diversas, mas experiências que toquem o ser humano. E quem leu disse que tocou profundamente. Fica a dica.